Olá, eu sou Fernanda Sanjorato. E eu sou a Carla Vilaça. E nós somos a Nutrenza. Hoje nós vamos receber a nossa querida amiga e cliente também, Camila Biasini. Seja bem-vinda ao nosso podcast para a gente descomplicar o food service e também contar a sua história, a história da Didio, a história do seu pai também, que faz muito sentido e muito parte disso, que foi do começo, não é, Carla? É isso, né, Camila? A gente já tá há alguns anos juntas, né? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho, começando a falar o que é a Didio, né? Como ela surgiu, contar a história da Didio, para todo mundo que está em casa entender um pouquinho. Bacana. Bom, eu sou Camila. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, eu não poderia deixar de falar, além de ser diretora de operações da rede Didio, né? E a Didio, na verdade, eu cresci dentro da gastronomia. Então, assim, de sempre ver meu pai com aquela paixão, aquele trabalho árduo na pizzaria, me fez querer seguir os meus sonhos, né? E o meu sonho nada mais que foi seguir esse caminho da gastronomia. Então, eu comecei a fazer a faculdade de nutrição. E na faculdade de nutrição, o objetivo era qual é? Né? Entender os alimentos, né? A gente poder focar na qualidade e segurança. Então, isso para mim foi muito importante naquele momento, há muitos anos atrás. E aí, depois disso, ainda querendo sempre um pouco mais, acabei indo morar na Califórnia, fiquei 5 anos... Pude participar de algumas aulas de Le Cordon Bleu, onde para mim, assim, agregou muito para mim, uma bagagem cultural, assim, incrível. E aí, onde eu voltei e pude agregar mais o negócio. E assim, existiu o crescimento da marca Didio. Quando a gente começou a trabalhar, né, eu quero enfatizar isso aqui, a gente via que ali tinha muito de segurança alimentar, né? Foi um cliente diferenciado, de verdade. Foi mesmo. Você tá aqui, Bacana. mas de toda essa sua formação, a gente percebeu que ali realmente é aquele cliente que está preocupado, que quer fazer sempre mais, que quer atingir ali a perfeição. Então, pra gente é muito tranquilo de trabalhar com isso, né? A gente foi contratada, então, para fazer auditorias na Didio, porque é uma rede de franquias, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, o que você percebe de diferença depois que a gente começou a trabalhar junto? Porque você tem isso, né? Tem uma equipe de qualidade. Tem de qualidade. E veio uma equipe de fora para fazer um trabalho diferente do que vocês fazem, né? No dia a dia ali. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Não, pra gente é muito interessante, tipo assim, o papel do consultor de campo, ele tem um papel muito importante no nosso modelo de negócio franquia, né? E o foco do nosso consultor, ele estava sendo por diversas áreas. Era a gestão de negócios, era a qualidade. E quando a gente entendeu que qualidade ele estava deixando um pouco a desejar, não estava sendo tão eficiente como gestão de negócios, né? Acompanhar os indicadores, o modo do nosso franqueado. Foi onde a gente entendeu, opa, nós estamos errando. Tem alguma coisa que não está fazendo sentido, porque qualidade, padrão, segurança é básico no nosso negócio. Né? Foi onde, então, fizeram uma perfeita recomendação da Nutrenza. Eu falei, será que é tudo isso mesmo? Vamos verificar? E aí, o que a gente fez? A gente, na verdade, foi conhecer, testando o serviço de vocês, conhecendo numa loja piloto, né? Então, hoje a gente tem uma loja de treinamento, que é uma loja piloto, onde tudo acontece primeiramente antes de ser passado para a rede. Então, foi onde foi que vocês entraram pela loja de treinamento. E o que foi muito legal e um diferencial muito grande, até conversando com outras empresas, que vocês realmente quiseram conhecer a Didio, né? Então, entraram para a operação, colocaram a mão na massa, viram como funcionava o processo, a pizza saindo, entrando, o corte, os produtos chegando. Eu falei, caramba, elas querem conhecer o meu negócio, né? Isso é difícil ter no mercado. E a partir do momento, então, aquilo já criou uma segurança. Eu falei, poxa, que legal, eu acho que esse é o caminho. E aí, então, vocês criaram um plano de ação que eu acho que, para mim, causou mais segurança ainda. Que primeiro foi, né? Vamos treinar os franqueados, né? Depois a gente faz uma orientação e no terceiro passo a gente vai, vamos dizer assim, para a auditoria, né? Para os checklists da vida. E eu acho que aí foi um conjunto, porque como marca segurança,
como a nossa marca passou segurança, vocês passaram segurança pra gente no sentido de que agora elas estão conhecendo o nosso modelo de negócio, estão treinando o franqueado para aquele que não tá tendo chance, é o momento dele falar, opa, agora eu tô treinado. Um segundo momento dele poder falar, poxa, o que eu treinei, por que eu não tô colocando em prática? Né? E na sequência de vocês realmente começarem a computar o que não estava sendo certo ou não. Então, para a rede franqueada, isso foi maravilhoso porque vocês, ao mesmo tempo que passaram credibilidade, depois tinham poder de poder cobrar. Né? Então, isso foi muito bacana. Com isso, vocês criaram um laço com a rede franqueada e hoje a Nutrenza com a rede é parceria, né? Então, assim, hoje como eles entendem, né, da Nutrenza, que é uma empresa que vem para agregar, e é isso que a gente queria, e esse era o nosso medo, né? Então, um desafio muito grande é mostrar para o franqueado benefício e não auditoria. Exatamente. Então, isso foi muito legal. E um diferencial muito grande é que, além de vocês indicarem o problema, vocês dão a solução. Então, isso é legal. Então, isso faz uma diferença muito grande pra gente. E vocês conquistaram a loja, né? Então, o franqueado, hoje, as visitas não são agendadas. Então, eles falam, poxa, será que vai vir? Não vai vir? Mas com aquela vontade de querer mostrar o que eles já fizeram. Se tem algo errado, para eles poderem trocar uma ideia com a nutricionista. Poxa, mas o que eu faço aqui? Será que isso dá certo? Então, isso é muito positivo. Então, um desafio, um medo nosso muito grande era como isso ia ser, porque foi uma mudança de consultoria de franqueadora para uma empresa terceirizada poder fazer esse trabalho para a gente. E eu acho que uma coisa importante que você falou, a gente não chegou já auditando. Né? Foi tudo ali, né? Existia um cronograma, lembrando que a gente estava na pandemia, né? Então não dava para dar um treinamento para muita gente juntas, né? A gente achou ali uma forma online de dar o treinamento e durante as visitas fazer em pequenos grupos, porque não podia aglomerar, né? E eles irem entendendo que a gente estava ali para ajudar. A gente personalizou muito, assim. Foi o que você falou, a gente entendeu a Didio. A gente realmente vestiu a camisa, a Nutrenza vestiu a camisa Didio porque importa, realmente importa. Então, ali naquele momento, o que precisava ser feito? Explicar quais são as regras do jogo para todo mundo, porque qualidade é uma, legislação é uma, a gente tem que seguir. Isso tinha, tanto Didio quanto Nutrenza, isso é muito claro. Sim. Vamos passar isso para os franqueados? Então, Fizemos treinamento online com todo mundo. Depois, treinamento prático, treinamento prático, para todo mundo entender qual é a regra. E ainda nas auditorias, a gente gosta de fazer aquele treinamento on the job. Por quê? O objetivo é não errar mais. A gente só tem essa segurança de que o colaborador que está ali na ponta, fazendo a pizza, ele não vai errar se ele for constantemente treinado. Então, viu um erro bobo que seja, a gente vai atuar. A nossa nutricionista vai atuar sim. E a gente quer agradecer que você passou isso pro nosso público, para todo mundo, porque é muito gratificante escutar isso de você, Camila. Obrigada. Imagina. Eu acho que pra gente é extremamente importante ter feedback dos nossos franqueados, porque hoje meu cliente é meu franqueado. Sim. Né? Então, a gente nunca quis, apesar de momentos serem importantes, dar imposição. Né? Então, isso funcionou muito bem. Então, é incrível esse trabalho. Eu sou fã de você. A gente agradece e a recíproca é verdadeira. Eu acho que é importante esse ponto que você falou também, né? Quando a gente chega no lugar, isso acontece sempre, as pessoas, elas ficam com medo, né? Ela vai vir só para apontar erro. E não é isso, né? E eles vão entendendo ao longo do processo que a gente está ali para ajudar. É um processo, né? Então, a gente percebe quando as nossas consultoras chegam, já tem gente ali, então deixa eu já tirar essa dúvida aqui e já aproveita. E você vê que, né, eles têm um empenho de querer melhorar, de querer estar ali em primeiro lugar, né? Eu acho que né, os problemas existem, principalmente quando você está começando. Não, ela veio aqui e pontuou isso e não sei o quê, fica bravo. Para serem resolvidos, sem melindre. Mas quando eles arrumam também, né, olha, já arrumei isso aqui, vem ver, vem muito mostrar. Legal, é uma satisfação, né, assim, muito grande. E eu acho que um benefício, Camila, acho que ninguém melhor para falar do que você, da gente, o papel que a Nutrenza tem para você que é a franqueadora, você não consegue estar em todas as lojas.
né? Então, quando a Nutrenza tá lá, a gente entende que a gente acaba sendo seus olhos lá dentro, Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque você não tá fisicamente, mas você consegue entender o que tá acontecendo nas lojas, né? Sem dúvida. E eu acho que é um trabalho muito legal, como você falou, é personalizado, né? Eu acho que é importante. Pontos urgentes nas visitas de lojas, eu já sou acionada por vocês imediatamente. Eu acho que isso é fantástico, quando existe uma urgência. Então, eu sei que quando tem algo urgente, eu vou ser informada antes de esperar um relatório. Então, isso é fato, é incrível isso. Eu acho que os relatórios, vocês já têm um modelo de relatório, e né, lembrando que vocês tiveram a paciência e a disponibilidade de rever o relatório perante a nossa advogada, do jeito que ela queria, como ela queria. Então, foi um relatório que deu bastante trabalho, eu sei disso, mas valeu a pena porque é um documento para a gente extremamente importante, é oficial, né? Ele tem muito valor para a gente. Então, esse é um outro documento que a gente recebe a cada visita, que é importante, que tem imagens, então facilita. Então, não é só uma escrita. Então, realmente é uma comprovação daquilo que está acontecendo. Tem a assinatura, que é fato, que não tem o que discutir, tá lá, tá visto, é isso. E as nossas reuniões mensais, né? Então, assim, é um conjunto de informações que isso nos dá uma segurança que realmente eu sei que tem o meu parceiro que está olhando, que eu não consigo estar lá para poder olhar todas as lojas. Então, realmente, é muito importante isso para a gente. Aí, agora, falando dessas reuniões mensais que a gente tem, que a gente apresenta para você esse relatório, nele vem muita parte numérica, muita foto, muito plano de ação. É uma ferramenta que você consegue ter como está realmente a rede, quais são os pontos que precisam ser melhorados num todo e, às vezes, personalizado. Uhum. Fala um pouquinho dessas nossas reuniões, acho que é bem importante. A apresentação em si, quando a gente passa para você, cara. Não, é super importante porque, inclusive, a gente tem um programa de excelência, né? Então, para a gente, essas reuniões são extremamente fundamentais porque a gente alimenta o resultado dessas reuniões no nosso programa de excelência. Então, para a gente é super importante e a gente vê uma mudança muito grande, a evolução da rede. Então, da gente começar com uma nota 5 e passar para uma nota 8. E a gente conseguir ver as categorias de franqueados. Olha, esse franqueado estava na categoria 5, nota 5, agora já está na categoria 8. E assim, a gente poder acompanhar. Então, para a gente, assim, é muito bacana, porque esse programa para a gente é extremamente importante. E o KPI, que para a gente estava em desvantagem, era a qualidade. Então, quando a gente vem com um trabalho desse de vocês, que realmente está junto com o franqueado, treina, acompanha, audita, a gente consegue ver o quão esse programa passa a ter mais eficiência, ser mais importante e os resultados positivos. Então, para a gente, assim, é muito importante a gente comparar um programa antes da gente ter um trabalho de Nutrenza, por mais que a gente já tinha um trabalho interno. E da gente poder seguir o trabalho de vocês, assim, é uma diferença muito grande para a gente. E Camila, conta um pouco, você percebeu uma mudança de postura dos seus franqueados em relação às visitas? Tem nota? Existe uma competição ali de, eu quero ficar ali? Como é que você vê? Entre eles, né? Tem. Entre eles, né? Entre eles tem justamente por causa do programa, né? Então, a gente indica os KPIs e a gente indica os franqueados. Então, isso para ele é um gostinho de sempre quero mais, né? E isso é provocativo, mas por um lado muito positivo, né? Porque agrega. Então, eles mesmos, entre eles, se competem através das notas, né? Então, olha, o mês que vem eu tô te ultrapassando. Porque a cada trimestre, a gente faz uma premiação para essas lojas, né? Então, tem uma premiação para a equipe, que normalmente é um parceiro que a gente tem, que presenteia os funcionários, e o franqueado que recebe um selo que é um troféu, né? Então, assim, para eles é extremamente importante e muito competitivo. Isso passa a ser muito positivo para o nosso negócio. Então, para eles é incrível essa preocupação do sempre estar melhorando. Teve um dia que eu recebi uma ligação, um franqueado me ligou e falou assim: Camila, eu fiz todas as mudanças que elas me pediram. Cadê elas? Quando elas vêm? Olha, não é agendada, então você tem que aguardar. Muito provável você vai receber a visita esse mês. Mas elas vão vir mesmo? Lógico que vão. Quero mostrar, né? Então, é bacana, é positivo isso, né? E também vamos ser reais que tem aqueles franqueados que não se mexem, né? Como tem, acredito que em qualquer negócio. Mas assim, já teve franqueado da gente convidar a se retirar, né? Pelo fato de que não
não estava desenvolvendo. Mas a gente sempre foca naqueles que trazem resultado e fazem mudança. Isso a gente foca bastante. Porque, afinal, é a marca Didio que está no mercado. Sim. Então, ter essas notas, ter esses índices, vai fazendo essa peneira. Sim. E foi o que você falou. Um termômetro, né? Para você que não tá lá sempre, saber como é que tá, né? Então, a nota é sempre baixa, mas por que tá baixa, né? O quanto de comprometimento aquele franqueado ele tá com o negócio, ou ele tá passando por algum problema, Sim. passa o problema que ele tá passando ali naquele momento para a franqueadora, a gente fica sabendo disso. E não é passar a mão, não é sobre isso, porque, afinal, estamos falando de qualidade para o consumidor final. Então, isso tem um peso muito grande e significativo. Eu acho que quando a gente fala assim, né? Ele tá com algum problema, né? Lógico que uma coisa não exclui a outra, né? É temporário, é uma mudança que está acontecendo e que, né, não sei o que, vai resolver. Então, vamos ver se vai resolver mesmo, né? Porque realmente, eu acho que assim, tá indo sempre mal. Você passa o plano de ação, você mostra como resolver e ele não resolve, você precisa entender por quê, né? E eu acho que isso, em poucos casos mais aconteceram, de você ver que não é isso que ele quer, né? Exato. E aí, não serve para Didio, né? Não é um franqueado que você quer ter. Né, assim como a gente falou em outro episódio, às vezes tem cliente que a gente também não quer ter, porque a gente não vê o empenho, a gente não quer estar ali só porque, eu tenho esse cliente, né, ele me paga ali, então tá tudo bem. Não tá tudo bem, né, a gente tem uma excelência a cumprir, a gente quer sempre melhorar, né, e a gente vê muito isso na Didio. Então, cada vitória, né? A gente já foi entregar o Didio de ouro também. E é muito gratificante. A nossa consultora foi, a gente foi. Eles ficaram tão felizes, tiramos fotos. Foi maravilhoso esse dia também. É um momento bem importante para eles, né? E aí é onde eles ganham destaque no Didio News, aparece no Jornal da Empresa. Então, assim, é bem bacana o Jornal da Franqueadora. Então, é uma divulgação, assim, da loja, né? Muito legal, importante. Outra vez a gente até foi convidada, né, para uma festinha eles que eles fizeram, né? Não vem aqui comemorar com a gente. Então, você vê que realmente é uma motivação para eles. Comprometimento. Né? E quem se compromete a fazer tudo que está descrito, todos os protocolos, vai ter um resultado, vai ter um sucesso no final. Curta a jornada, porque a jornada ela é tão importante quanto a hora do troféu. Ele chega, com certeza chega. E Camila, uma coisa que a gente também faz, que eu acho que entra muito na personalização, né? Então, a gente olha, lógico, né? Os procedimentos, eles são padronizados pela vigilância sanitária, a gente Pelas sabe. legislações. Mas tem coisas que são específicas da franqueadora, né? Por exemplo, né? Nos nossos relatórios, nas nossas auditorias, a gente olha os equipamentos que tem que ter determinados equipamentos. E eu acho que um ponto muito importante é a homologação dos produtos, né? Então, para você manter o seu padrão Didio, você precisa usar os mesmos produtos. Sim. E toda a rede tem que usar os mesmos produtos. Sim. E a gente já teve aí algumas experiências de encontrar produtos não homologados, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa homologação, qual a importância disso, como é que vocês lidam com isso, né? Bom, a homologação dos produtos para a gente é extremamente importante, né? A gente tem uma relação de produtos A, B e C, de que a gente não abre mão e que realmente a gente tem que trabalhar com esses produtos. Mas existem situações que a gente entende como uma venda muito alta e inesperada, o franqueado acabou o presunto, a fábrica está fechada, ele não tem o que fazer, ele vai correr por uma opção no mercado. E a opção dele é achar a marca que a gente trabalha, né? Então, ele tem esse comprometimento porque ele sabe que o nosso cliente, ele vai sentir a diferença de produto. Então, o nosso franqueado, ele trabalha muito forte nisso. Mas teve uma situação que, inclusive, foi entrevista por vocês. A gente trabalha com um produto, que é fubá. E a gente trabalha com esse produto fubá justamente porque ele não tem glúten. Então, é um produto específico para a Didio Pizza, porque a gente tem uma massa que é sem glúten e ela não pode ter contato com farinha com glúten, né? Isso a gente passou o treinamento, a gente explicou, a gente falou para o franqueado a importância. E aí, então, a marca entende-se como o treinamento dado, produto entregue para o franqueado, tudo certo. E por um motivo, esse franqueado acabou o produto e ele foi no varejo buscar, não encontrou e comprou qualquer fubá.
né? E aí, quando eu recebi a ligação de vocês, Camila, olha só, eu tenho um franqueado que tá com fubá que não é homologado. Eu falei, meu Deus do céu. Isso é de um nível tão grave que se eu tenho um cliente celíaco que ele me pede um produto de massa sem glúten e me recebe um fubá com glúten, a gente tá com um problema enorme, né? Então, assim, isso é gravíssimo. E aí foi quando vocês me passaram a informação, a gente rapidamente conseguiu contornar, apoiar esse franqueado para mudar o produto. E o ponto é, vocês reforçaram e explicaram para o franqueado. E ele disse que não tinha entendido, ele não sabia dessa informação do fubá. Então, assim, por mais que a gente treina, a gente tem EAD, a gente tem, né, documento físico, documento EAD, a gente está presente no franqueado, esse tipo de coisa acontece, infelizmente. Mas isso, de novo, é o olhar do Nutrenza lá na loja. Eu não teria visto uma situação dessa se não fosse vocês lá para poder intervir e passar isso pra gente. Mas graças a Deus é um bom franqueado, um franqueado que entendeu o que estava acontecendo. E a gente tem certeza que isso não vai acontecer mais de novo. Mas é gravíssimo uma situação como essa, né? Mas super importante esse apontamento de vocês. Vocês poderiam me passar em relatório depois de 15 dias. A gente já teve essa informação no ato que vocês identificaram. A gente tem alguns acordos ali do que é urgente, então a gente passa diretamente durante a visita, né? Não espera. O relatório ele vem rápido, mas assim, não é tão rápido, né? Não é tão eficiente. Então, eu falei com a Camila, né? Porque aí a consultora passou para mim, eu passei para a Camila já na hora, respondeu, deixa eu ver, vamos ver a rotulagem, e tinha glúten, né? Então, tinha glúten. Eu acho que isso é muito importante. E também, assim, vocês têm acordos comerciais com marcas exclusivas, exatamente, né? E a gente sabe que tem... Não, além de ter que honrar, a gente sabe que tem diferenças de marcas, né? Sim, o gosto o que você tem. falou, né? Então, a importância ali de seguir os homologados e é um controle que vocês acabam tendo através da gente. Continuando falando dos produtos homologados que a Carla estava falando, a gente também analisa toda a parte de equipamentos. Então, tem os equipamentos que são homologados pela franqueadora, que todos os franqueados precisam ter. Então, por exemplo, a gente tem os cortes certos para pizza. Ele não vai fazer na mão. Por quê? Porque é um padrão Didio de qualidade. Você vai encontrar em todas as Didios sendo feitos do mesmo jeito, né? Esse é um modelo que a gente gosta muito e a gente colocou junto com o relatório que a gente montou com a advogada, porque realmente faz parte do padrão. Sim. Se você puder falar um pouco dessa parte dos equipamentos? Sim, pra gente foi muito importante, porque... O Biasini lá atrás identificava, a gente brinca, né? Que pizzaiolo só queria ter filho de sábado, ou no bicho tava pegando 8 da noite. Você queria vender pizza e o cara, ai, meu filho nasceu, tchau, tô saindo. Então, na verdade, o medo do Biasini sempre foi ficar na mão, né? Isso eu tô falando de muitos anos atrás, eu não tô falando nem nesse momento da escassez de mão de obra que a gente tá falando, eu tô falando de, sei lá, coisa de 20 anos atrás, né? Que a gente já tinha problema com mão de obra, mas não era quanto temos hoje. E aí o objetivo foi, então eu vou desenvolver processos para cada parte, para cada fase do produto, para que a gente não dependa menos de pessoas e mais de equipamentos. Então foi onde a gente começou a homologar esses equipamentos para ele favorecer a vida do funcionário, que consequentemente atingiu o franqueado também, porque se o funcionário faltasse, quem iria assumir o negócio é o franqueado. E para o franqueado também ficaria muito fácil. Então, a gente deixou os especialistas de lado e passamos a focar em equipamentos. Então, hoje a gente não tem o pizzaiolo que ele faz aquela abertura da massa, que vai no rolo da garrafa, joga a pizza para cima. Não, a gente tem uma abridora, que ela é simplesmente a questão de minutos, qualquer um consegue abrir uma pizza. E vai ficar na mesma espessura, do mesmo tamanho. Exatamente, não mata as bordas. Foi um estudo que a gente fez com nutricionistas, foi muito legal, até convencer o Biasini que isso poderia ser feito, então teve que ser um produto italiano e tal, porque para não ficar industrializado, e sim mais um romente.
Então, isso foi legal. Então, aí a gente passou a olhar para cada área da loja da pizzaria e depender mais de equipamento. Então, todos os equipamentos, eles foram muito bem pensados. O cortador, né? O Biasini falava assim, gente, como uma mulher vai fazer o corte dessas pizzas? Não tem como. Então, aí a gente trouxe, para facilitar a operação para todo mundo, um cortador, que com uma alavanca a gente consegue fazer todos os pedaços exatamente corretos da pizza. Então, isso facilita muito a operação, deixa o negócio muito mais fácil e com que a gente também consiga, obviamente, franquear ele de uma maneira muito mais simples, né? Então, a gente deixou de saímos do forno a lenha, passamos do forno esteira também, que eu tinha que ter um outro especialista, né? Porque, eu não sei se vocês já testaram, mas eu já testei, eu perdia todas as pizzas no forno, assim, é muito difícil, não é fácil. Você precisa de um especialista para fazer isso. Eu acho que a parte da pizzaria mais difícil é na parte de fornear. Eu acho mais difícil. E hoje, gente, é muito simples, né? Você coloca na esteirinha, a esteirinha roda, sai do outro lado, muito rápido. Você ganha muita velocidade e produtividade, né? Muito legal. O cliente espera bem pouco pela pizza, porque é muito rápido mesmo. É bem rápido. E a parte dos dosadores, né? Que, assim, vários benefícios ao mesmo tempo. Então, desde a gente não depender daquele pizzaiolo, porque é o pizzaiolo que sabe montar pizza, né, gente? Só ele que domina. Então, hoje a gente trabalha só com manipuladores. Todo mundo sabe fazer tudo. E usa dosadores. Então, são 2 cups, um cup, um cup 1/4, um cup 2/5. E dessa forma, a gente cria as fichas técnicas padrão para que a gente consiga ter o mesmo produto com os mesmos ingredientes para todos os clientes. Todas as lojas. Em todas as lojas. Então, isso facilitou muito a vida do franqueado. E do funcionário também, né? Então. E do funcionário. Porque hoje, a gente, falando de otimizando, né, todo esse ponto, hoje a gente fala da escassez da mão de obra. Então, hoje o nosso foco é o quê? São primeiros empregos, são pessoas mais jovens, são pessoas que não têm experiência, porque a gente consegue fazer um treinamento muito rápido e simples, e dessa forma ele está inserido no negócio. Ele consegue ele consegue fazer uma operação de uma forma muito simples. Então, quando o funcionário ele acaba chegando à maioridade, então ele consegue ter essa oportunidade de trabalho, né? Então, isso funciona muito bem hoje. Com treinamentos, a gente vai fazendo um treinamento. Tem protocolo, tem processos, tanto de qualidade, quanto de padrão de produto, quanto de estar ali no dia a dia mesmo. Você falando de escassez de mão de obra, isso está de uma forma geral, a gente passa por isso. Sim. Então, é treinamento em cima de treinamento. E quando você tem processos muito bem implantados, que a Didio tem, vai facilitando muito essa rotatividade que acaba tendo aí. Porque na troca você consegue manter o padrão. Eu acho que isso é fenomenal. É uma coisa que vocês atingiram. Vocês têm o CDD, que é o Centro de Distribuição. Isso, exatamente. Né, que também já vem bastante coisa com padrão, né? E chega para as lojas tudo igual, né? Então, é uma distribuição bem bacana. Mas a gente sabe que a Didio não começou, né? Com várias lojas e um CDD. Conta um pouquinho lá atrás. Como é que surgiu a Didio? Bom, então hoje a Didio Pizza, nós somos uma rede de pizzaria, nós somos 100% delivery, nós estamos no estado de São Paulo hoje, e hoje a Didio optou numa situação atual, numa estratégia de expansão de um formato diferente. E esse formato não foi abrir novas lojas, e sim da gente poder apoiar os franqueados hoje da rede a ter um maior faturamento. E de que forma a gente fez isso? Então, a gente trouxe 2 novas marcas, na verdade, uma nova marca que se chama Baoco, que são pratos italianos, e uma outra marca que já está há 30 anos no mercado, que é comida asiática, que se chama Sun China, e a gente trouxe essas marcas para as lojas Didio Pizza. Com isso, o franqueado consegue operar almoço e jantar, aumentando o seu faturamento e, obviamente, ele consegue diluir os custos. Então, isso foi uma forma da gente poder crescer apoiando o nosso franqueado na lucratividade. Então, esse ano nós não estamos com um projeto de aumento de lojas, e sim a gente está focando em franqueados que realmente querem fazer parte do negócio e querem estar crescendo junto com a gente. Então não é a pizzaria só no final do dia. Você não vai funcionar a partir, sei lá, de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, vamos fazer a pizza para entregar até a noite, meia-noite, por exemplo. Você proporciona para o próprio franqueado essa opção,
almoço e de ter um jantar. almoço e jantar. Então, isso é muito bom. E eu vou te falar que os produtos são gostosos. A gente experimenta Muito bom. assim, é muito bom. Não, é legal ir visitar, né? Os nossos vai. clientes que a gente acaba experimentando também, a gente muito gosta bacana. bastante. E o que facilita dessas novas marcas são produtos que já vêm da fábrica. Então, os produtos CBD, já né? vêm congelados. Então, é descongelamento e assar o produto, né? Os equipamentos são os mesmos. Então, a gente está falando que a gente não requer investimento de utensílios, nada diferente disso. A gente conseguiu adaptar os equipamentos que a gente tem hoje. Estratégia, Então, não é? muito Olha legal, isso. né? mas Realmente só- é uma oportunidade. Só para contextualizar. Então, você pode ter 3 operações diferentes dentro da mesma cozinha. Exatamente. Né? Isso é muito, muito isso mesmo. legal. Vindo todos com o padrão do CDD. Exatamente, tudo padronizado. Assim, só para ficar bem fácil pro público. Abrir o saquinho, colocar lá na isso pista fria ou colocar dentro de uma geladeira e depois finalizar com os próprios equipamentos que já tem da rede de pizzas. Exatamente. Então, é uma oportunidade excelente pros E o treinamento é muito simples. Nossos treinamentos são de 2 dias. Um online e um teórico. E ele já sai ali conseguindo fazer todas as produções. Por causa desse padrão e essa facilidade. Das né? fichas técnicas ajudam muito. O EAD hoje vem para poder agregar muito. Então, facilita muito hoje a vida do franqueado. Eu posso dizer que vocês são visionários nesse campo, porque realmente a escassez de mão de obra e vocês não foram pegos... vocês não são tão atingidos como outros setores, no sentido de precisar do pizzaiolo ali e não encontrar... Do especializado, né? um especialista Porque no aí você assunto. sabe que ali qualquer um que tenha boa vontade e passe pelo treinamento vai conseguir fazer, né? Então vocês já se anteciparam, vocês nem estão sofrendo tanto como alguns... A gente acaba sofrendo também. Sofrendo sim, todo mas não mundo tanto, sofre. né? Acaba assim, sendo menos dolorido. Sim. E o que a gente fica feliz nessa mudança, na oportunidade, a gente consegue ver a nossa loja principal. Hoje a gente atende almoço grandes empresas. Então eu tô falando de 30, 40 pizzas por dia, por almoço, né? E aí a gente tá dizendo que é uma pizza que eu não considerava. Então hoje acaba sendo um plus pro negócio. É verdade. Então, assim, é uma oportunidade muito legal. Tem dias, assim, que a gente tem mais de 2 empresas que eu tenho que chamar extra funcionário de noite para poder vir fazer montagem das pizzas. É um problema ótimo de ser resolvido, né? Queria sempre ter esse tipo de problema. Ótimo pra Então, mas é uma oportunidade muito bacana para os nossos franqueados. Ai, nossa conversa foi muito boa. Muito obrigada, Camila, por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui, conversar com a gente, explicar para o nosso público muito do que acontece na Didio, a história da Didio, a história da Camila, que é uma história maravilhosa e que a gente, Carla, Fernanda, a gente faz parte disso, a gente sabe. Muito. E escutar suas palavras durante todo esse podcast aquece o nosso coração de que, assim, nós como nutricionistas de formação e donas da Nutrenza, escutar que a nossa colaboradora que está lá na ponta também está fazendo um trabalho, que a gente treina e que ela executa isso na prática, a gente tem todo esse... personalizado mesmo, sim. A gente fica muito feliz. Só temos a agradecer a sua presença aqui. São alguns anos aí já, né, Camila? Eu acho que sempre de muita parceria, né? Uma ajudando a outra ali. Os problemas eles têm, eles gente. existem, né? Mas a gente sempre supera, né? A gente acha ali uma solução. Então, a gente só tem a te agradecer que essa parceria continue aí por muitos anos. Maravilha. Eu que tenho a agradecer. Acho que é uma oportunidade incrível poder falar sobre a Didio Pizza. Tenho um prazer... E um orgulho muito grande de poder falar do nosso negócio, uma empresa familiar, e que essa parceria seja, assim, muito ampla, que a gente ainda tenha muitos trabalhos a serem desenvolvidos. Bom, pessoal, se vocês quiserem entrar em contato com a Nutrenza, com a Didio Pizza, a Mel vai colocar todos os nossos contatos aí para vocês encontrarem a gente. Se tiver alguma dúvida, também pode mandar para a Nutrenza, a gente repassa para Camila, para a Didio, para toda a equipe. E para quem não experimentou a pizza, vai. Vai, porque ela é maravilhosa. Que legal. Então vale a pena, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima.